14. Gênesis 14, capítulo 21, versículo 14. Despedimento de Agar e Ismael. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela madrugada, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje comemorado, dia da mãe, da mamãe, né? Uns falam mãe, outros falam mamãe, né? É um costume, depende, né? E eu quero deixar aqui os meus parabéns a todas as mamães, né, que estão aqui nessa noite, as que estão através também das redes sociais. Que Deus venha abençoar a vida de cada uma, em nome de Jesus. Se nós formos definir o nome mãe, a gente vai, né, descobrir muita coisa. Mas quando a gente pega as 3 letras, mãe, né, a gente vai ver o que é mãe. Porque quando você vê assim, na hora de um aperto, é difícil você ver um filho chamar o pai. Ele chama mais a mãe. Mãe! É mais a mãe. Tanto faz o menino quanto a menina, é mais a mãe. Por quê? Porque a mãe é mais afetiva, a mãe é mais emoção, né? O homem já é mais razão. O homem já é no estouro, né? Agora a mãe não. A mulher não, ela que carregou 9 meses, sobe morro, desce morro, né? Vai deitar, é difícil para deitar, né? É desconfortável para deitar, carrega 9 meses, né? Para cima, para baixo, vem, correr não, né? Vai para lá, vem para cá, e é dificultoso. O homem não, né? Por isso que mãe tem uma definição muito mais maior do que pai, né? Tem uns que falam que mãe é manha, né? Você já viu falar isso? Já ouviu, né? E pai, palhaço. Não é nem palhaço, é palhaço. As pessoas falam. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar mãe. A primeira palavra é a qual? M. M de misericórdia. M de misericórdia. Mãe é misericordiosa? Sim ou não? É. O pai não é muito, não. O pai é mais, a chibata, né? O chicote anda mais. Mas a mãe, ela tem mais misericórdia, né? A mãe tem mais misericórdia. Então, o M de misericórdia. Você pode olhar aqui, na vida de Agar,
Os irmãos sabem que Agar era uma escrava. Era uma escrava na casa de Abraão. E Sara deu uma ideia para Abraão, coabitar com Agar, e Abraão aceitou, gerou um filho, Ismael. Ismael foi crescendo. Abraão estava com 86 anos quando gerou Ismael. Então, quando Isaac nasceu, Ismael estava com 14 anos. 13, 14 anos. Porque de 86 para 100, né, 14. Nessa faixa. E nasceu, só que depois cumpriu a promessa de Deus. Né? Nós vemos em Sara uma mãe precipitada, e nós vamos ver em Agar uma mãe misericordiosa, porque Sara precipitou. Tem mãe precipitada também, irmãos. Como tem pai precipitado também. Isso é do ser humano. É isso que nós vamos corrigindo todos os dias, as precipitações nossas. Aí a Bíblia diz que nasceu Isaac. Aí o Ismael começou a implicar Isaac. A Sara não gostou. Falou, manda esse menino embora. Não quero saber dessa empregada aqui. Pode mandar embora. Mas você que pediu, se vira. Manda embora. Deu apenas, né, pão, um odre de água e falou, ó, vai embora. E a Bíblia diz que ela andava errante. O que é errante, irmão? Sem direção, sem rumo. Para onde que ela ia? Não tinha parente, ninguém, era escrava. Vai para onde? Aí a Bíblia diz que eles andaram, Ismael e ela andou, chegou em determinado lugar, a água acabou. Os irmãos sabem que o nosso corpo, até sem comida, ele consegue ficar alguns dias. Até alguns dias consegue ficar sem alimentar. Mas a água não. Porque os irmãos sabem que o nosso corpo ele é composto de 70% de água. Portanto, que quando uma pessoa morre eletrocutada, que a energia suga, ela encolhe, ela fica pequenininha, porque secou tudo. Agar falou que eu vou arrumar água para o menino agora. Aonde eu vou tirar água? Acabou, não tem água. E a Bíblia nos diz que Agar colocou o menino num determinado lugar, distante, um tiro de um arco, de flecha, a distância que caiu um tiro é a que ela deixou. Ela não deixou 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, porque não vai dar para enxergar. Teve uma vez que um pregador falou que deixou 3 quilômetros de distância. Como é que ela ia enxergar ele? 3 quilômetros de distância, nem linha reta. Não tem como. Aí, tiro de um marco. Deixou ele lá. E afastou-se, porque dentro dela, estava a misericórdia. Eu não quero ver o meu filho morrer de sede. Eu não quero ver o meu filho morrer de fome. E a Bíblia nos diz que Agar, quando ela deixou a criança lá, irmãos, não é igual hoje não. Tem gente que larga, tem mães, isso não é mãe. Isso não é mãe. Ganha a criança e larga no latão de lixo. Ganha a criança e larga lá no meio do mato. Igual pouco tempo atrás aqui numa cidade vizinha que acharam uma praça. Agar colocou a criança não, já estava adolescente. A distância e ficou vendo. Vai morrer. Vai morrer. E a Bíblia nos diz que Agar fez o quê? Chorou. Levantou a sua voz e chorou. Irmãos, filhos que aqui estão, você nem sabe quantas lágrimas sua mãe derrama por você.
Vocês que estão aqui, vocês que estão através da internet, quantas lágrimas uma mãe derrama pelo filho? O filho pode ser o que for, irmãos. Não adianta, o filho pode ser o pior bandido que existir. Mas o coração da mãe está ali. Isso chama-se M de misericórdia. De misericórdia. Enquanto está todo mundo jogando pedra, enquanto está todo mundo criticando, às vezes até o pai criticando, às vezes até o outro criticando, mas a mãe está lá, persistente. É meu filho, saiu do meu ventre, é sangue do meu sangue, eu tenho esperança ainda de mudança. É esperança. Nós, já o homem não presta, fica colocando manha, e às vezes, porque agora a mãe não. A mãe, a Agar ficou longe chorando. Quantas vezes a sua mãe, a minha mãe chorou por mim, chorou por você? Quantas vezes? Você estava criança. Eu fico pensando assim, né? O ser humano é o único que nasce dependente. O bezerro nasce, ele não depende de ninguém, ele já cai ali e já fica em pé. O ser humano, até uma certa idade, é dependente. A mãe tem que cuidar, ensinar a falar, ensinar a andar. Pensa bem a paciência de uma mãe. Aí depois que a gente cresce, maltrata a mãe, fala alto com a mãe, como se estivesse falando com qualquer um. Com qualquer um. E não é assim, irmãos. Mãe, quantas mães são? Quantas mães? Uma só. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Igual, muita gente, enquanto está vivo, nunca deu flores para a mãe. Depois que morre, vai levar. É tudo ao contrário. Está vivo, não leva. Morre, leva. Agar chorou amargamente, ela chorou. Quando ela chorou, irmãos, a Bíblia diz que Deus ouviu o quê? Quer dizer, a mãe estava chorando de ver o filho chorar. Não é assim? A gente vê o filho da gente. Irmão, esse dia nós estávamos comentando, nós não presta nem para ser ruim para o filho. Tem hora que os filhos fazem cada coisa com a gente, o coração da gente não... Agora você vai ver, agora você... Dali a pouco você está lá derretido. Aí Deus falou um dia comigo, falou assim, é assim que eu sou com vocês. Quantas vezes vocês erram e eu te perdoo? Então, do jeitinho que você sente amor pelo seu filho, mesmo ele fazendo alguma coisa errada, eu amo você também. É o grande amor de Deus. Por isso que tem hora que Deus tem que dar o pastor tem que dar uma quebrada na perna da ovelha, para ela vir para os braços do pai, porque senão ela quer desgarrar. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, e bradou do céu um anjo de Deus, e disse, Agar, Agar, olha aí para os irmãos ver, o que tens, Agar? O que você tem? O que está acontecendo? Não temas, Agar, você não precisa temer, sabe por quê? O que o anjo falou para ela? Deus ouviu o quê? Deus ouviu o quê, irmãos? O choro de quem? Do menino. Deus ouviu o choro do menino. Mas a mãe estava chorando também. Então, casa que mãe e filho choram junto, Deus responde a oração. Deus responde, Deus traz solução, sabe por quê? Naquele momento em que mãe chorava e filho chorava, um lugar deserto, ela olha assim e vê uma mina d'água. Deus fez aparecer água aonde não tinha água, porque uma mãe e um filho choram juntos. E nessa noite, meus irmãos,
Deus, Ele quer mostrar para mim, mostrar para você, mostrar para nós, que Ele está ouvindo o choro, mãe. Está ouvindo o choro, o seu choro, o nosso choro, que às vezes nós choramos, as lágrimas que você derrama, a lágrima que você desce, Deus está ouvindo como ouviu. E a Bíblia diz: ergue-te, levanta-te, ergue-te, levanta o moço, e pega pela mãe, continua pegando seu filho pela mão. Continue pegando seu filho pela mão. Pastor, mas já cresceu, mas continue pegando. Lembra quando a gente era criança? Irmãos, nós era 3, quase tudo perto um do outro. E minha mãe tinha que pegar na mão de nós 3 para passar nas ruas. Hoje, se não ficar esperto, as crianças de hoje é um foguete. É rápido. Então, cuidado de uma mãe, a misericórdia de uma mãe, como Agar teve misericórdia de Ismael, vendo o sofrimento que ele passava, vendo a dor que ele... Porque, irmãos, quem aqui, acho que nenhum de nós aqui, nunca passou sede. Passou? Sede, assim, 3 dias, 4 dias sem beber água. Nunca, porque desfalece. Desfalece. E ele desfaleceu. A mãe falou: vai morrer, então fico longe. Mas a misericórdia de uma mãe, vendo um filho chorar, e a misericórdia de um Deus, que colhe as lágrimas, tanto da mãe quanto do filho, enviou solução. Está vindo solução de Deus para você, mamãe, nessa noite. Está vindo solução de Deus nessa noite, filho, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, mãe, M, misericórdia. Segundo, é a letra A. A de quê? De amor. Quem ama mais, a mãe ou o pai? Parece que ficou meio assim. Quem ama mais, a mãe ou o pai? Vixe, as irmãs ganhou. A mãe. Assim, o pai ama, mas o pai é mais carrancudo. Às vezes grosso. Às vezes. Mãe não. Mãe tem uma paciência de Jó. E o homem já tem uma... É o contrário. A mãe tem a paciência de Jó e os homens têm a indiferença da mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre, miserável. É o contrário. Amor. Aí eu vou lembrar de quem? Vou lembrar de uma mulher, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 10, assim, versículo de número... do capítulo 21, até lá para o versículo 14, vai falar de Rispa. Que é isso, pastor? Falando de mistério? Rispa. Rispa era uma concubina de Saul. E ela teve 2 filhos com Saul. Saul mandou matar Gebionitas, destruir Gebionitas, e houve uma grande matança dos Gebionitas. Davi ficou sabendo do que havia acontecido e perguntou: o que aconteceu? Foi e fez uma pergunta para para o povo dos Gebionitas. Disse Davi aos Gebionitas: que quer que vos faça? E que satisfação vos darei, que abençoareis a herança do Senhor? Porque o que Saul fez com vocês, se vocês for descarregar sobre o povo de Deus, abençoa a herança de Deus. Não faz isso não.
Aí eles pegam e falam assim, peraí, nós não estamos querendo matar ninguém. Nós não estamos, está aí ó, no versículo de 2 Samuel, capítulo de número 20, capítulo 21, versículo 4. Então os gibeonitas disseram, não por prata, nem por ouro, que temos questão com Saul, e nem com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa. Não queremos matar ninguém. Nós não queremos destruir ninguém em Israel. Disse ele, o que é, pois, que quereis que vos faça? Olha o pedido, irmãos. Olha o pedido. Que vos faça. Disseram ao rei, quanto ao homem que nos destruiu, quem destruiu eles? Saul. Mandou destruir os gibeonitas. Destruiu. Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos, se nos der quantos? 7 filhos de Saul. Das 7, eu não quero nada de Israel, eu quero 7 filhos de Saul. Para quê? Para enforcar eles. Olha aí para os irmãos ver. Dê seus filhos e dê 7 homens, para que enforquemos. Irmãos, olha aqui. Eles iam enforcar esses 7 filhos de Saul em oferta a quem? Misericórdia. Olha aí, versículo 6. Dê seus filhos, nos dê 7, para que enforquemos a quem? Ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei. O que o rei falou? Eu vou dar. Pode pegar os 7 filhos dele e pode enforcar. Aí a Bíblia nos diz, porém, poupou Mefibosete. Mefibosete não entrou na matança. Aí diz, poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei tomou os 2 filhos de quem? De Rispa. Esses 2 filhos ela teve com ela era concubina de Saul, não era mulher, era concubina de Saul, e teve 2 filhos com ele. E os 2 filhos dela entrou para ser enforcado. Irmão, e naquela época não tinha aquele negócio assim, não gente, vamos procurar um advogado, determinou, está determinado, tem que morrer. Pegou os 7, olha aí, versículo de número 8. Porém o rei tomou 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tiverem Adriel, filho de Basilai, o Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Os gibeonitas pegaram 7 filhos de Saul, e levou para um monte, e lá enforcou eles. E o corpo deles ficaram lá pendurados. Não pôde fazer velório. Não tirou o corpo para sepultar, não. Rispa, sabendo que os seus 2 filhos estavam mortos, o que ela podia fazer? Nada. Ela podia, já morreu mesmo? Ela fazer o quê? Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Mas já morreu mesmo. Mas o ar de amor, o filho pode estar morto, mas o amor da mãe nunca morre.
O amor de mãe nunca morre. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 10. Então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu sobre uma penha lá no monte. Pegou um pano e estendeu lá no monte. Para quê, pastor? Vai olhando para você ver. E estendeu sobre uma penha desde o princípio da cega. No princípio da cega, não chovia. Porque era época de colheita, não chovia. Então ficou uns meses com esses filhos pendurados lá no monte. Ela pôs um tipo de um lençol lá naquele lugar. E a Bíblia diz que Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até o dia que destilou água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximasse deles de dia, nem os animais do campo à noite. Irmãos, isso é amor ou não? Os 2 filhos mortos de pendurado lá no monte. As aves de rapina vinham para comer, porque o mau cheiro já tinha exalado. As bestas feras do campo à noite podia ir lá e comer o defunto, mas a mãe ficou lá. A mãe ficou lá, pastor, mas já estava morto, mas ela queria que os filhos dela fossem pelo menos dignos de ser sepultados, para não morrer como indigente, para não morrer como se não tivesse ninguém que gerou eles. Aleluia! É algo forte de Deus, irmãos. É algo forte do Senhor. Aquela mãe ficava lá olhando, e não deixava as aves e nem os animais. Aí alguém chegou e falou: Davi, está sabendo da história de Rispa? Não. Mataram os filhos dela que foi morto por causa de Saul. Estavam lá no monte, pendurados. E durante o tempo que ficou a cega, ela ficou lá junto com os corpos. E a Bíblia nos diz: e foi dito a Davi que fizera Rispa, filho de Aia, concubina de Saul. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Joana, de seu filho, dos moradores de Jabe de Gileade, os quais furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gibeoa. E fizeram subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Tudo isso você sabe por causa do quê, irmãos? Do amor de uma mãe, que falou: não, eu não aceito os ossos dos meus filhos ficar aqui nesse monte, eles têm que ser transportados para um lugar digno. Isso se chama amor. Ainda que o filho esteja morto, o coração da mãe ainda ama ele. Quantos filhos estão mortos, mas a mãe não perdeu a esperança. Eu estou falando de morto espiritual, irmão. Não serve mais a Deus, não busca mais a Deus, não clama mais a Deus, mas a mãe está ali: Deus, traga o meu filho de volta, junta os ossos dele, meu Deus, junta os ossos dela, meu Pai, e traga para a tua casa. E tem uma coisa, tem filho, tem marido, que ainda não morreu. Sabe por causa do quê? Oração de mãe, que já era para estar debaixo da terra. Mas a oração tem segurado até agora. Mas o dia que Deus falar: minha filha, não ora mais, segura, marra as calças, que a sepultura vai abrir. Vai abrir. Porque Deus vai falando. A Bíblia diz assim: um homem que muitas vezes é repreendido e não dá importância à repreensão,
ele vai ser destruído sem que haja chance alguma. A mãe está lá. E vai chegar um dia, irmão, escuta bem. Vai chegar um dia que Deus vai falar no coração da mãe. Agora é comigo agora. Você já chorou muito. Agora é comigo. Aí tem as maneiras de Deus agir. Tem a maneira de Deus trabalhar. Tem a maneira de Deus pescar. Quem pesca aqui de anzol sabe que jeito que é. E a Bíblia fala que nós estamos com um queixo, ou com um anzol no queixo. Quem pesca isso sabe, a hora que o peixe dá uma puxada, o que o pescador faz? Dá uma fisgada, quase arranca a cabeça do peixe. Pega para o oi, outros pegam pelas costas. Pensou? Filho, o que você está esperando para voltar para os braços do pai? O que você está esperando? Esperando uma puxada, uma fisgada forte? Está esperando isso? Você já viu que tem fisgada que a gente dá, pega 2 peixes de uma vez? Isso já aconteceu comigo. Porque é assim, irmãos, Deus vai ouvindo a oração, e oração de mãe eu vou te falar, viu? Segura. Brinca não. Não brinca não, porque Deus ama todo mundo igual, mas Deus vê o sofrimento da mãe. O que o filho faz com a mãe. Tudo isso Deus vê. Tudo isso Deus está vendo. Vai chegar a hora que Deus diz assim, pode deixar, filha. Você já chorou muito? Tinha uma irmã, o filho dela fazia parte do Comando Vermelho. E ele foi embora, irmãos, e ficou no mundo do crime. A mãe dele orava, e no lugar que ela orava, era o chão de terra, fez tipo de uma panelinha, de tanto orar. E o dia que ela estava orando, Jesus, traga o meu filho de volta, traga o meu filho de volta. Depois de mais de 20 anos, ele chega escutando a mãe dele orar por ele, chorar por ele. E ele no mundo do crime. É um testemunho lindo. Você ouve ele, você chora. Você chora. Ele converteu, aceitou Jesus, foi no culto com a mãe dele. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Quando chegou em casa à noite, Deus recolheu a mãe dele. Deus recolheu. Só esperou. Ela vê a salvação do filho. Hoje ele é pregador para o Brasil afora, para todo lado. Para todo lado ele está pregando. Então, filho, o amor de mãe não tem quem possa superar. Só Deus. Só Deus. Amiguinho não supera. Namorada não supera. Não, supera não. Você ama mais sua mãe do que eu. Amo sim, amo. Porque foi ela que me trouxe, não foi você? Ainda quer jogar um contra o outro ainda, jogar o filho contra a mãe. Não. Irmãos, então, amor. Você pensa bem para você ver assim. A Bíblia fala assim que pode uma mãe, Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Esquece? Não. Todavia, se essa se esquecer, eu nunca te esquecerei. Deus nunca vai te esquecer. 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 O seu nome está escrito na palma da mão de Deus, meus queridos. O meu nome, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Deixa eu ver aqui, quantos filhos querem ir no arrebatamento com a mamãe?
Hã? Cadê? Quantos filhos querem ser arrebatados com a mamãe? Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Não é morrer não, é ser arrebatado. A igreja ir embora antes de nós subir lá para cima. Terceira palavra de mãe é o quê? E. Todo mundo sabe, né? O que é? E de quê? Esperança. Mãe nunca perde a esperança. Nunca! Ó, seu filho não presta. Seu filho é isso, sua filha é isso. Mas está ali, perseverando. Ele pode ser tudo que for, mas para mim é meu benzinho. É, o meu fofinho. É? Você vai ter coragem de ver o seu filho lá na rua. É? Formiga. Entrando na boca dele. Vai falar, isso não é meu não. Não. Irmãos, nem os animais, nem uma cadela desfaz dos seus filhos. Quem tem cachorro aqui, quando dá cria a cachorra dá cria, você consegue chegar perto dos filhotes dela? Só se for o dono mesmo, bem, mas mesmo sendo o dono, ela é estranha ainda. Por quê? Para não mexer nos filhos dela. Por isso que Deus fala, o filho pode ser o que for, não mexe não. Já viu que... Deixa pra lá. Já viu que eles... quando a galinha tira pintinho, que você vai, nossa, que gracinha. Ela só faz assim, ó. E põe a mão num pintinho pra você ver. Hã? Ué. Ela vem e... na canela. A mãe. É a mãe. Você já viu que jeito que mãe bate em filho? Bate. Eu te bato, menino. É? Você vai ver. Isso é filho. Quando é neto, vou te bater. Não é? Quando nós apanhava, era aqui, ó. Puf. E marca nas pernas, vergão. Varinha de marmela. Dói não. Dói não. Além de doer, o trem não quebra. Vocês falam, eu vou te bater até essa vara quebrar, então eu vou apanhar o resto da vida. Porque não quebrava. Então, nós vemos esperança. Mãe nunca perde a esperança no filho. Nunca. Na filha. Você pode ver, mãe, meu casamento não está... Filha, vamos orar, Deus vai abençoar, vai dar certo. Ela não vai falar, larga esse Satanás. Não, vamos orar, vamos... Vai até a última instância. Mas se pôr a mão na filha ou no filho, aí o negócio pega. Aí é... Então, mãe, irmãos, tem que ser valorizada. Mas, hoje, está sendo muito banalizado o nome mãe. Porque a mãe que eles escolhem mais bonita hoje é homem. E o pai mais bonito é mulher. Só que a igreja ainda tem a identidade de Cristo. A identidade de Cristo no nosso coração. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, filhas de Deus. A mãe é tão abençoada, irmãos, que Deus escolhe uma mulher para ser mãe do seu único filho. Maria. Foi agraciada. Foi agraciada por Deus. Teve Jesus.
Só que tem uma coisa, Maria, irmãos, ela não foi assunta ao céu como muitos falam, virgem. Na verdade, no céu ainda não tem ainda ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Quem desceu de lá? Cristo, é o que está lá. Maria depois teve relações com José e teve filhos e filhas. Você entendeu? Teve filhos e filhas. Olha, Jesus, a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora te esperando. Desse jeito que a Bíblia fala. Então, meus irmãos, quando nós, às vezes, perdemos as esperanças, os homens perdem a esperança, a mãe não perde. Ela não perde a esperança. Deus vai fazer, 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 e Deus faz. Por causa da perseverança e da esperança que uma mãe tem no seu coração, irmãos. E tem muitos na Bíblia. Ana foi uma mulher que não perdeu a esperança. Ela não podia ser. Irmãos, a Bíblia não fala assim, que Ana era estéril. Fala. Hã? A Bíblia fala que Deus cerrou a madre. Lá não está escrito, e Ana era estéril. Deus cerrou a madre. Só que depois, no cântico de Ana, ela vai cantar assim: fizeste com que a estéril habitasse entre filhos. Ana não perdeu a esperança, ela não teve só Samuel. Ela foi rodeada de filhos. Ela foi rodeada de filhos, ela não teve. E outra, olha o coração de mãe. Ela chegou para Deus e falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele de volta. Quem tem coragem de fazer isso? Ninguém, irmãos. Por isso que o nosso filho não volta para a igreja. Vamos pôr isso na mão do Senhor. Eu te dou ele, Senhor. Não é? Quem tem coragem de dar o seu filho para o Senhor aqui? Ninguém, irmãos. Quem tem coragem de dar o seu filho para o Senhor aqui, irmão? Hã? Ué. Eu vou dar ele para o Senhor. É melhor do que ele está lá fora. Deus é do... Você está pensando que é para matar? Não, Deus não vai matar ele, não. Não vai matar ele, não. O que Ana fez? Eu vou dar ele para o Senhor. E na onde que Samuel foi criado? Na casa do Senhor. Dá o seu filho para o Senhor, que ele vai criar ele na casa dele. Mas você pensa bem, o amor. Ai, tadinho do meu filho, podia aproveitar mais o mundo, né? Filho, pode dar umas voltinhas. Não, faz não. Faz não, voltinha, depois não volta nunca mais. É uma volta sem volta. É uma ida sem volta. E além de sofrer, ainda faz a gente sofrer. Ele sofre e a gente sofre. E não tem jeito de você pegar eles e fazer assim: você aceita Jesus? E pôr Jesus na cabeça deles. Não tem como. Tem que ter esperança, tem que ter paciência. Amém? Que Deus abençoe todas as mamães. Em nome de Jesus. Hoje eu passei, ontem, né? Eu fui para a festividade no Glória. Pousei lá na casa da minha mãe, almocei com ela lá hoje. A Natália almoçou com a mãe dela. E foi uma benção. Graças a Deus. Então quem tem a mãe viva, valoriza. Não vai valorizar depois que esticar a canela, não. Né? Depois que vestiu o paletó de madeira, já era. Então valoriza hoje. Eu até falei lá na igreja, falei, tem gente que hoje judia tanto da mãe, fala tão alto com a mãe, responde tanto à mãe. O dia que a mãe morre, fica lá. Não é arrependimento não, viu, irmão? Que lá não é arrependimento não, que lá é remorso do que fez com a mãe. Esperneia. Me
É remorso aí. Porque quem fez para a mãe, sabe que ela está num lugar melhor e não vai ficar lá. E beijo de... Não. Não beijava quando era em vida, vai beijar lá no caixão. Fica lá, alisando o rosto. Mamãe, não faz isso comigo, mamãe. Não é desse jeito? É desse jeito. Não faz isso comigo, mamãe. Me leva com a senhora. Tem perigo. Vai fazer igual a mulher lá que o marido morreu, tá? Eu não fico sem você, eu não fico, me leva junto, me leva junto, eu não fico sem você. Aí foi chegando lá perto do buraco lá, de coisa lá, pisou na beirada do barranco, caiu lá dentro. Me tira daqui, me tira daqui, me tira. Então ela não queria ir junto, nada. Você vê que é uma farsa. Tem gente que na hora tá lá. Já está pensando lá, e aqui a casa vai ser minha, o carro é meu, e a lágrima, pensando que é fácil? Isso, é ele, pastor Abel Porto. Irmãos, que Deus abençoe. Nós temos aqui agora uma homenagem às mães. Primeiro nós vamos estar chamando